Portugal é um país corrupto. Entre os 28 membros da União Europeia, nós ocupamos o péssimo lugar de 17º. Na verdade, nós gastamos cerca de 18 mil milhões de euros por ano em corrupção, ou seja, cerca de 8% de toda a riqueza que produzimos no ano é só para este crime, está destinado exclusivamente a este crime. Para vocês terem uma ideia, o pior país é a Roménia e há outros países muito mal classificados, como a Grécia e a Bulgária, mas também há países muito bem classificados, como é o caso da Dinamarca, do Luxemburgo e do Reino Unido, sendo que aquele que está melhor classificado é definitivamente a Holanda, que mostra que é possível combater a corrupção, porque eles só gastam 0,7% do seu produto interno bruto com este crime. Aliás, por falar em países que não são corruptos, por exemplo, é o caso da Finlândia, para os especialistas do Banco Mundial, nomeadamente para Daniel Kaufmann, Portugal poderia ter um nível de desenvolvimento equivalente ao da Finlândia se não tivesse tantos problemas com a corrupção como efetivamente tem. Bom, na verdade, se nós redistribuíssemos este valor que é gasto em corrupção, isto estava cerca de 1.800 euros por ano a cada português. Aquilo que gastamos na corrupção, que se perde, que se evapora no ar com a corrupção em Portugal, é cerca de 10 vezes mais do que aquilo que gastamos no combate ao desemprego. Portanto, cerca de 92% dos portugueses acham que Portugal é um país profundamente corrupto e a verdade é que os portugueses têm razão. Isto deve-se, efetivamente, àquilo que acontece entre os governos corruptos e os privados parasitas, que fazem, de facto, acordos e negócios absolutamente criminosos, entregando aos parasitas aquilo que são as riquezas dos portugueses, ou seja, entregando aquilo que são os nossos recursos a um pequeno círculo dinástico, a uma pequena casta, que habitualmente gosta muito de apregoar o empreendedorismo, a livre iniciativa, a meritocracia, mas no fundo, aquilo que gostam mesmo é da vaca leiteira do Estado. E assim que ficamos sem os nossos recursos públicos e temos mesmo na mesma que pagar a dívida, que é em grande parte constituída pela corrupção. Nós não sabemos, não conseguimos determinar exatamente qual é que é a fatia da dívida pública, que é composta pela corrupção, porque há aqui vários fatores envolvidos, como as parcerias público-privadas, que criam rentabilidades excêntricas todas as semanas, as derrapagens nas obras públicas, o desvio de fundos comunitários, a parte escolar e, claro, os muitos bancos que tivemos que resgatar nestes últimos anos, mas a verdade é que há uma grande parte da dívida pública que é efetivamente composta pela corrupção e que somos nós que a temos que pagar. Ou seja, ficamos com pior escola pública, com pior saúde e ainda temos que pagar essa mesma dívida. A verdade é que a corrupção é isto. A corrupção é o desvio da riqueza produzida por todos para os bolsos de apenas de alguns. Ou seja, isto impede a redução da riqueza, impede evidentemente também a qualidade no trabalho, porque quando são necessários bolsos cheios para se progredir e não talento, perseverança e esforço, obviamente aquilo que está a acontecer é, em vez de haver uma ascensão na pirâmide social, é um alargamento da pirâmide alimentar. E, efetivamente, por cada euro que é desviado na corrupção, é menos €1 para uma criança ou menos €1 para apoiar um idoso. É assim que a corrupção destrói um país, mas a corrupção também mata lentamente, porque, como todos sabem, a corrupção vai minando a credibilidade e a confiança que as populações e os eleitores têm nos seus políticos e nos seus governantes. Ora bem, se Portugal é um país corrupto, é verdade, como alguns dizem, que apesar de tudo temos estado a evoluir e que tudo está no caminho certo? Não, não é verdade. E todos os relatórios internacionais mostram que houve alguma evolução, mas que ela está absolutamente estagnada desde 2012. Ou seja, efetivamente, desde então, o Ministério Público e a Polícia Judiciária têm continuado a fazer um excelente trabalho, a apostar muitíssimo na investigação e na acusação, mas os meios em Portugal estão absolutamente parados. Na verdade, o Ministério Público aumentou em 60% o número de inquéritos instaurados contra a corrupção, mas falta, de facto, uma estratégia global de combate a este cancro que mina o nosso sistema judicial e a nossa democracia.
história. A verdade é que a reforma do combate à corrupção continua na gaveta e tudo o que foi prometido por este governo, nomeadamente a priorização desta questão, ficou absolutamente para as calendas. A verdade é que o Ministério Público e a Polícia Judiciária tentam fazer o seu papel, mas não têm meios financeiros e não têm também investigadores e, portanto, o combate à corrupção em Portugal é mínimo. E a verdade é que também a nova lei do financiamento partidário, que passou em São Bento e que passou em Belém, acaba por permitir e até facilitar muitas moscambilhas e muitos negócios ocultos entre os partidos e esses mesmos privados parasitas. Por fim, a verdade é que o controle da riqueza dos titulares de cargos públicos é apenas burocrático, feito por elementos do Tribunal Constitucional, e deputados não têm regras de conduta, os juízes podem receber as prendas que quiserem, os procuradores estão absolutamente desprotegidos em relação aos seus superiores. A verdade é que todas as recomendações feitas pelo grupo de Estados-membros contra a corrupção do Conselho Europeu, o GREC, dessas 15 recomendações que foram feitas a Portugal, há 3 anos, apenas uma foi cumprida, e isto é bastante eloquente sobre aquilo que é a verdadeira aposta do Estado português no combate à corrupção. De resto, não há qualquer proteção para as testemunhas, para aqueles que querem colaborar com a justiça, para aqueles que querem denunciar nos seus locais de trabalho, na administração pública, situações que são opacas ou que são efetivamente ilegais. Essas pessoas ficam completamente desprotegidas e entregues muitas vezes aos tubarões. Portanto, nós precisamos de soluções, propostas e alternativas para o combate para a corrupção. Elas existem. Queres saber como apoiar este projeto, como apoiar este canal? Segue o link, todas as instruções estão na caixa de descrição. Obrigada!